Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus, amém? Vamos dar início em nome de Jesus ao devocional, primeira hora do dia, para a honra e glória do Senhor. Mais um dia o Senhor tem nos dado força e graça. Então, meus amados, nada melhor do que iniciar o nosso dia entregando diante do Senhor, orando, crendo que o Senhor é aquele que vai nos conduzir no decorrer do dia, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de mais um dia para a honra e glória do nosso Deus. Pai, obrigada, Jesus. Nós somos gratos a Ti, meu Deus, por mais este dia de vida, Senhor, por mais uma oportunidade, meu Deus querido, de poder conquistar, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nós nos colocamos diante do Teu trono de graças, Pai. Te pedimos, Pai, seja o Senhor, Pai, aquele que vai à frente, Senhor, das nossas lutas, das nossas batalhas, nos conduzindo em triunfo para a glória do Teu nome. Fale conosco, Senhor, neste momento e nos dê, Senhor, a direção para o dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meus amados. Vou dividir com os irmãos, neste início de dia, em nome de Jesus, uma palavra ao qual o Senhor falou ao nosso coração no dia de ontem, né? Durante o culto de ensino em nossa igreja, nós experimentamos ali daquilo que Deus fez através da vida do servo Neemias. Capítulo de número 12, no versículo 43, que diz assim: E ofereceram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria, e até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Louvado seja Deus! Que alegria é essa, amados? Que alegria é essa? Todo mundo conhece, amados, que Neemias era aquele que servia o rei Artaxerxes. No primeiro capítulo de número 1 de Neemias, fala que ele servia ali no palácio do rei e ele ouviu dizer que o seu povo em Jerusalém estavam passando por apuros. A cidade estava em ruínas, a cidade estava destruída e o seu povo passava por um tempo difícil. Neemias não conseguiu ficar, amados, tranquilo, mesmo vivendo ali a posição de conforto dele. Afinal de contas, ele era um homem de confiança do rei. Mas quando ele ouviu dizer que o seu povo passava por essa situação difícil, a palavra de Deus diz que Neemias chorou, orou, jejuou, aleluia, louvado seja Deus, para que o Senhor desse a ele estratégia para que ele chegasse até o rei, porque ele queria ir até o seu povo, prestar alguma ajuda, ajudar de alguma forma, ver como estava o seu povo, ver com seus olhos como estava aquele povo. A palavra de Deus diz, amados, que o Senhor não só deu estratégias a Neemias, mas fez com que o rei enxergasse a tristeza de Neemias. Olha como Deus é poderoso. Deus fala ao coração do ímpio, Deus move o coração do ímpio para que o ímpio possa enxergar o servo de Deus ali, que está em consagração, que está orando e jejuando por uma causa. Ele recebe então em nome de Jesus ali o aval do rei para ir até o seu povo. Chegando lá, o Senhor dá estratégias a Neemias para que haja reconstrução dos muros, para que haja reconstrução de Jerusalém. Jerusalém é reconstruída, os muros então agora estão prontos, a cidade está pronta novamente, mas Neemias, como um líder espiritual, ele vê que não é por aí. Não deve se parar apenas por aí, mas que o povo deve celebrar ao Senhor com uma grande festa de louvor e adoração. Porque uma vitória, uma conquista da parte de Deus, ela não pode terminar em silêncio, mas ela precisa ser celebrada. Celebrada com louvor, celebrada com adoração. E a palavra de Deus diz que Neemias busca, em nome de Jesus, os sacerdotes, os levitas, os compositores das regiões,
para que eles pudessem se reunir e formar ali esses grupos de adoração. A palavra de Deus diz que ele dividiu esse povo em 2 coros e ele conduziu esses músicos, esses levitas, esses adoradores, e ele orientou: olha, você inicia pela porta do monturo e vocês iniciam pela porta das fontes, e lá na frente nós iremos nos encontrar. A palavra de Deus diz, amados, que estes homens foram passando porta por porta, porta da fonte, porta das águas, porta do fogo, porta do mar, lago, porta, enfim, de Ananel. Passaram por muitas portas, até que eles chegaram à casa do Senhor, à casa de Deus. E ali, chegou aqui. Eles se alegraram, porque naquele dia foram oferecidos muitos sacrifícios. Naquele dia o Senhor havia enchido o coração daqueles homens de alegria. Novamente, depois de 100 anos de destruição de Jerusalém, aquele povo pôde experimentar a verdadeira alegria do Senhor. Porque eu imagino que aquele povo nesses 100 anos experimentou raiz de amargura, murmuração, não acreditava mais que as coisas pudessem mudar. Mas a palavra de Deus diz, amados, que agora esse povo, depois de passar por esse trajeto de transformação, esse trajeto de reconstrução, aonde eles foram tratados, deixando ali aquilo que não provinha do Senhor, sendo cheios do manancial de água viva, deixando com que o Espírito fluísse através da vida deles. A partir daquele momento ali, louvado seja Deus, estes homens puderam experimentar da verdadeira alegria, porque ali, em nome de Jesus, aqueles homens estavam declarando: eu sei em quem tenho crido, aleluia, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, porque o cenário, a circunstância era de não tem mais jeito, acabou, mas o Senhor fez tudo novo. E não só reconstruiu ali, amados, não foi uma simples reconstrução de espaço, uma reconstrução física, não foi uma reconstrução apenas de obra de engenharia, não, foi uma vitória espiritual. Aquele povo pôde romper, após dias de trabalho duro, ameaças, oposição, o povo finalmente dedica as muralhas a Deus, com oferta de gratidão ao Senhor, com festa. E nesse versículo 43 o Senhor nos revela algo profundo sobre a verdadeira alegria. Ela é um presente do céu. Ela é um presente do Senhor. A alegria é um dom de Deus, e o próprio Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra de Deus que nós acabamos de ler aqui diz assim que Deus os havia enchido de grande alegria. A felicidade deles não era baseada apenas na segurança física, agora eles estão guardados, não. Mas era uma alegria na certeza de que Deus estava com eles e aceitara a consagração deles. Uma alegria, meus amados, que inclui, uma alegria que é em comunhão. A palavra de Deus diz que a alegria aqui, a celebração não foi para poucos, foi para mulheres, crianças, todos se alegraram. A obra de Deus na nossa vida deve trazer alegria para toda a nossa casa, para todo o nosso povo. É uma alegria que nós podemos testemunhar, todos podem ver. Você vê que a alegria foi tão intensa desse povo, que a própria palavra de Deus diz aqui no versículo 43 que podia se ouvir de longe a alegria desse povo. Olha que coisa maravilhosa. Quando Deus restaura, meus amados, as áreas da nossa vida, os nossos muros, a nossa gratidão se torna um testemunho poderoso para todos os que estão à nossa volta. Então, o convite hoje é:
Se algo foi destruído, há um chamado para a reconstrução. Assim como o povo de Jerusalém, nós somos chamados a passar por essa reconstrução e celebrar as vitórias, oferecendo a Ele os nossos sacrifícios de louvor e gratidão. Amém? Em nome de Jesus, vamos agradecer, vamos orar ao nosso Deus por essa alegria que é verdadeira, porque a alegria do Senhor ela é verdadeira. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por todas as vezes, Pai, que o Senhor reconstruiu os nossos muros, reconstruiu o nosso interior. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue nos fortalecendo, que o Senhor continue nos levantando, Pai, e que nós possamos, em nome de Jesus, ser esta alegria que inclui pessoas, ser esta alegria que testemunha, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai. Nos abençoe, meu Pai, para a glória do teu nome. Fiquem com Deus, amados, que Deus possa abençoar o seu dia e que você viva um dia de alegria intensa para a glória do nosso Deus. Deus abençoe.